esta oração. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor da glória, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que temos de poder estar na tua casa, desfrutando da tua presença, ouvindo a tua voz através da tua palavra. Agora, Senhor, rogamos a tua misericórdia, fica conosco sempre, continua falando através do teu servo, do canal a quem o Senhor providenciou, Pai, para a transmissão da tua palavra nesta noite. Fala conosco, Pai eterno, estamos aqui para ouvir, ainda que seja uma palavra de exortação, mas que possa edificar as nossas vidas. Pai eterno e bom, continue falando com o teu povo, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Estamos felizes com o Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho que estão comigo, pelo convite do irmão Edevandro, dos irmãos. Trago um abraço também do nosso dirigente, presbítero, irmão Osni, ao corpo de obreiros e também a toda a igreja, meus queridos. Deus abençoe. Vamos à palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 18 em diante. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 18 em diante. Os irmãos acharam, amém? Diz assim, meus queridos: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Versículo de número 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Podemos assentar, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. É uma passagem muito conhecida dos irmãos, mas eu creio que Deus, esta noite, tem uma palavra ao seu coração. Quando nós observamos, meus amados irmãos, a vida do nosso Senhor Jesus, esses acontecimentos, eles ocorrem em sequência do capítulo de número 3, após o Senhor Jesus ser batizado por João Batista no Jordão. O Senhor Jesus, ele vai para o deserto para orar e jejuar, no capítulo de número 4. E no capítulo de número 4 de Mateus, versículo 12 e 13, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ouvindo que João Batista estava preso, ele foi para Cafarnaum. Ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Porque o Senhor Jesus, após ouvir que João Batista estava preso, ele foi para Cafarnaum, porque era o sinal de que João Batista
ele tinha cumprido o seu ministério. E estava na hora do Senhor Jesus iniciar o seu. Então o Senhor Jesus agora ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade marítima, ficava às encostas do mar da Galileia. E nós vemos que nesta cidade o Senhor, ele operou muitos milagres. No capítulo de número 4 diz que Jesus ensinava nas sinagogas, curava os enfermos, expulsava os demônios, e a fama dele correu por toda a Judéia, Galileia, Decápolis e além do Jordão. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele começou a ensinar, a pregar, a ensinar nos templos, e ele arrebanhou após si muitos discípulos, muitos seguidores. E quando chegamos no capítulo de número 8, e no versículo de número 18 ao 22, que tem um subtítulo, Como Devemos Seguir a Jesus, nós encontramos diversas pessoas aqui esboçando ao Senhor Jesus que queria o seguir. E o Senhor diz, segue-me. O Senhor Jesus, no versículo de número 18, ele convida a todos os seus discípulos, os discípulos que estavam com ele, e também os seguidores a atravessarem o mar da Galileia. Ele o convidou. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Jesus ia sair de Cafarnaum, ia pegar o barco, ia atravessar o mar da Galileia, e ia chegar em Decápolis, aonde havia o endemoniado gadareno. Ele ia chegar em Gadara, ia atravessar o mar. Mas nós observamos que o Senhor Jesus manda que os seus discípulos, ele ordena que os seus discípulos atravessem o mar. E no versículo de número 23, diz, e ele entrando no barco com os seus discípulos, eles o seguiram, e eles começaram o trajeto de passar o mar da Galileia até a terra de Gadara, Decápolis, em Gadara. Mas a Bíblia, ela nos mostra os acontecimentos seguintes, que no meio do mar, enquanto eles estavam no mar, levantou-se uma tempestade, que a Bíblia relata que era tão grande, que o barco estava cobrindo-se de água. E os seus discípulos ficaram apavorados com aquela situação, e a Bíblia diz que o Senhor estava dormindo. E os discípulos, em uma atitude de desespero, então eles falam, acordam o Senhor e falam, Senhor, acorda, não importa que nós vamos morrer. Ou seja, o Senhor não está interessado nas nossas vidas, o Senhor não está interessado que o barco afunde e nós venhamos a morrer neste mar. O Senhor Jesus levanta e diz, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Ele levanta, repreende o vento, repreende a bravura do mar, e a Bíblia diz que se segue grande bonança. Quando nós observamos, o Senhor Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem com ele para o mar. Foi o Senhor Jesus que os levou para o mar. A Bíblia diz que ele ordenou que os seus discípulos atravessassem o mar com ele. O Senhor Jesus, ele os levou para o meio do mar. E por que o Senhor Jesus levou os seus discípulos para o meio do mar? Porque até então eles viam as palavras do Senhor, eles estavam vendo os milagres, eles estavam seguindo e se alimentando de ensinamentos, da teoria. Mas agora o Senhor Jesus queria que eles colocassem em prática aquilo que eles estavam vendo, aquilo a qual eles estavam sendo ensinados. Agora o Senhor Jesus os leva para o mar, para que eles possam colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo desde então. E a Bíblia diz que eles estão no barco, no meio do mar da Galileia, e de repente vence o vento, o mar, e começa a vir uma tempestade. Chegou a hora da prova na vida dos discípulos. Eles não estavam esperando a tempestade, e eu quero dizer para você que as provações das nossas vidas, elas não avisam quando elas vêm. Assim como a tempestade, talvez o tempo ficou feio, mas a Bíblia relata que eles estavam passando. E algumas traduções dizem, de repente.
Ou seja, o tempo se formou, começou a ficar feio, veio uma tempestade, o tempo virou de uma hora para outra e a coisa ficou difícil para os discípulos. A dificuldade na sua vida, meu querido irmão, ela não vai avisar quando ela vai vir. Muitas das vezes, nós estamos seguindo com as nossas vidas, e a tempestade das nossas vidas, os problemas, as dificuldades, elas de repente chegam. E quando nós nos damos conta, nós estamos no meio de uma tempestade, a qual muitas das vezes nós não sabemos como nós vamos sair. Os discípulos estavam com medo, estavam encurralados no meio daquela tempestade, estavam apavorados porque estavam tirando água do barco, para que o barco não afundasse, mas em uma atitude inútil, porque quanto mais água eles tiravam, mais água entrava no barco, e o barco já estava querendo afundar. Então os discípulos começaram a fazer tudo aquilo que eles podiam fazer, para tirar a água do barco, para que o barco não afundasse. Mas quando eles se deram conta que não havia mais o que fazer, eles lembraram que Jesus estava no barco. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que é algo difícil de se acontecer. Alguém dormir tão tranquilamente em meio a uma tempestade. Por certo, o barco balançava de um lado para o outro, as águas entravam no barco, mas Jesus estava em silêncio, Jesus estava descansando, Jesus estava dormindo. Quantas vezes na sua vida as tempestades vieram e você se apavorou e parece que o Senhor não está falando com você, o Senhor não te responde. Mas há algo interessante neste texto. Os discípulos, primeiro, eles tentaram fazer tudo aquilo que eles podiam, lutaram contra a tempestade, tiraram a água do barco, e quando não deram conta mais, eles lembraram que Jesus estava no barco. As dificuldades da nossa vida, elas tendem a tirar-nos a atenção de Jesus. Quando a tempestade chega, ela nos causa muitas das vezes tanto medo, tanto pavor, as dificuldades, que nós prestamos apenas a atenção, nos concentramos, nos viramos para os problemas, nos viramos para as dificuldades, mas esquecemos que Jesus está no nosso barco. E esse é um erro que nós cometemos muitas das vezes, porque às vezes as dificuldades são tão grandes, às vezes os problemas são tão grandes, e como uma atitude de ímpeto, nós começamos então a lutar contra aquela dificuldade. É algo quase automático, há um problema, nós queremos resolver, nós queremos solucionar, e os discípulos também. Mas se concentraram tanto nas dificuldades, se concentraram tanto nos problemas, que estavam esquecendo que a solução do problema estava no barco deles. Quantas vezes nós lutamos contra os nossos problemas? Quantas das vezes nós lutamos contra as dificuldades da nossa vida com as nossas próprias forças, mas esquecemos que nós servimos ao Deus que pode solucionar o nosso problema. Se os discípulos parassem para pensar um pouquinho, quando a tempestade formasse, quando o barco começasse a chacoalhar, eles teriam que pensar: Jesus está no nosso barco, nós não vamos morrer. Eu quero dizer para você que a garantia de que o seu barco, a sua vida não vai afundar, é porque Jesus está no seu barco. E Ele levou você para a tempestade, para quê? Para ensinar-lhe uma lição, que no meio da tempestade Ele está com você. Para ensinar que Ele é fiel em todas as circunstâncias da sua vida. Os discípulos entraram no barco e foram para a tempestade, mas eles não estavam sozinhos, eles estavam com Jesus. Você não entra nas dificuldades sozinho, meu irmão. Talvez você pense que Deus não está com você, porque muitas das vezes o Senhor não te responde, mas o Senhor, Ele não deixa você ir para a tempestade sozinho, Ele está no seu barco.
E a garantia que Jesus está no seu barco é a garantia que você tem de que você não vai morrer, de que essa prova vai passar, de que você vai vencer, de que você não vai afundar no mar de problemas e dificuldades da sua vida. Jesus Cristo é a garantia de que nós vamos vencer. Jesus Cristo é a garantia de que o mar vai passar. Jesus Cristo é a garantia que o problema vai se solucionar. Jesus Cristo é a garantia que o milagre vai acontecer. Jesus Cristo é a garantia que todas as coisas na sua vida vão se encaixar no lugar novamente, porque Ele vai hoje fazer cessar o seu sofrimento. Você tem que se lembrar de que você não está sozinho. Nós não podemos esquecer de que Jesus está no nosso barco, porque como fazemos isso, tendemos a fazer que nem os discípulos fizeram. Começaram a lutar com as suas próprias forças, começaram a dar o seu jeitinho, começaram a lutar com o seu conhecimento. Eram pescadores, eram pessoas que conheciam o mar, e a Bíblia diz que eles tiveram medo, então a coisa estava feia mesmo. Porque eram homens pescadores e acostumados com o mar. Não eram marinheiros de primeira viagem. Eram pessoas acostumadas com aquele tipo de situação. Só que a situação se agravou de uma tal forma que eles olharam um para o outro. Olha, nós fizemos tudo o que nós conhecemos. O nosso conhecimento nós colocamos em prática. Tudo aquilo que nós conhecemos de jeitos para não podermos afundar, todas as tentativas falharam. Eu quero dizer para você, não adianta você tentar lutar com as suas próprias forças. Não adianta você tentar vencer situações na sua vida com a sua inteligência, com a sua experiência de vida, com aquilo que você conhece, com o seu jeito de lidar com as coisas. Existem situações na nossa vida que é só Jesus que pode resolver. E quando nós nos deparamos com essas situações, os nossos conhecimentos não servem para nada. As nossas forças humanas, elas não servem para nada. E quando isso acontece, está na hora de você recorrer para aquele que realmente pode solucionar o seu problema, Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. Os discípulos estavam com medo, e nós também tendemos a ficar com medo nas dificuldades, porque às vezes elas vêm de maneira tão grande, que nós olhamos para nós, e olhamos para a tempestade, e vemos que a nossa força, ela é extremamente pequena para o tamanho da dificuldade. Mas quando isto acontecer, você tem que se lembrar que o seu Deus é maior que a tempestade que está na sua vida. Nunca mais se esqueça de que o Senhor está com você. Eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, nunca fale que o Senhor não está te vendo. Nunca fale que o Senhor não o ama, porque Ele deixou que isso acontecesse na sua vida. Porque Ele está com você neste barco. E ainda que Ele esteja em silêncio, parecendo que não está vendo, mas nós temos que entender uma coisa muito simples, que estar calado não é sinônimo de não fazer nada. Quantas vezes, uma vez, há muitos anos atrás, eu me deparei com esse tipo de situação, e eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo que tudo isso está acontecendo comigo, e o Senhor não fala nada? O Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito forte e clara. Ele disse: você nunca trabalhou em silêncio? Eu falei: Senhor, eu não entendi. O Espírito Santo foi mais claro para que eu pudesse entender. Você nunca trabalhou em silêncio no seu trabalho? Você, quando estava, na época eu trabalhava em uma metalúrgica, e o Espírito Santo diz: quando você está na máquina trabalhando,
você sempre está falando? Eu falei, não, Senhor, tem dias que eu fico em silêncio, tem horas que eu converso, mas tem horas que eu fico em silêncio. E o Espírito Santo disse, então eu faço a mesma coisa. Não significa que Deus não está fazendo nada. Ele só está trabalhando em silêncio. Você acha que Jesus não estava sabendo o que estava acontecendo? Você acha mesmo que o sono de Jesus foi tão profundo que cegou-lhe os sentidos a ponto de ele não saber o que estava acontecendo? Voltemos ao versículo de número 18. Quem os levou para o mar? Foi Jesus. Era a lição que os discípulos estavam aprendendo. Até então só conheciam a teoria, só estavam vivenciando de longe, só estavam olhando, só estavam se alimentando, mas agora estava na hora de colocar em prática e aprender na prática aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. E assim acontece conosco também. As formas de Deus trabalhar na nossa vida nem sempre são ou nunca são as nossas. O Senhor trabalha sempre de formas que muitas das vezes nós não entendemos. O Senhor trabalha de forma que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Mas quando Ele fala para a dificuldade cessar, e as coisas vão se encaixando em seu devido lugar, nós vamos tendo a compreensão daquilo que Ele queria nos ensinar. Estava na hora dos discípulos aprofundarem a sua fé e a sua comunhão com o Mestre. Estavam andando com o Mestre, estavam ouvindo o Mestre falar. Agora estavam na hora de aprender na prática o que é confiar em Jesus em meio à dificuldade. O Senhor também te ensina na prática, meu irmão. As lutas da sua vida, elas não vieram para te matar de maneira nenhuma, porque provação não mata crente, ela ensina e fortalece. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a parte B do versículo diz que Deus não nos dá uma tentação ou provação maior do que nós podemos suportar. E se Ele permite que nós venhamos a passar aquilo, também dará a porta de escape. Se o Senhor permitiu que você passasse por alguma coisa, você pode ter certeza também que a porta de escape Ele vai te dar. O problema é que nós não entendemos muitas das vezes que não há como nós nos aprofundarmos na comunhão com o Mestre sem antes passarmos por situações aonde nós dependemos inteiramente dEle. Porque tendemos a sempre resolver as coisas do nosso próprio jeito. Se acabou o gás em casa, a irmã liga lá, dá um jeitinho aqui e lá, e o gás chega. Sempre damos um jeito para tudo. Mas as experiências que realmente enriquecem a nossa fé e estreitam a nossa comunhão com o Mestre, são aquelas em que nós não podemos fazer nada, e somos voltados a confiar inteiramente no Mestre. E quando nós aprendemos a confiar inteiramente no Mestre, nós entendemos uma coisa muito simples que os discípulos aprenderam: que as tempestades da vida, elas vêm e elas vão, e um dia podem vir outras, mas o importante é que Jesus está no barco. O importante é que se um dia essa tempestade for embora, e mais para frente vier outra, o Senhor Jesus está no barco e ela vai embora novamente. Jesus é a garantia
da sua vitória nesta noite, meu querido irmão. Eu só sou o mensageiro, eu só estou transmitindo aquilo que o Senhor quer falar com você esta noite. Mas quem vai operar na sua vida poderosamente esta noite é o Espírito Santo do Senhor. E Ele vai operar um grandioso milagre na sua vida esta noite. Aleluia. O Espírito Santo, Ele está me mostrando algumas pessoas aqui esta noite, que estão passando por momentos difíceis em sua vida, e não estão entendendo o porquê estão passando. E para ser mais claro, para você entender que é com você, você hoje falou: Senhor, eu estou morrendo. Mas o Senhor manda eu dizer para você: você não vai morrer, porque eu estou com você. Assim diz o Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero que você fique de pé, com a permissão dos irmãos, em nome de Jesus. É uma palavra muito simples, meus queridos. Aleluia. Quando você sair daqui hoje, ainda esta semana, e você vai testemunhar, o Senhor Jesus vai fazer um milagre na sua vida. E quando Ele fizer, porque você está esperando, você vai lembrar desta palavra. Eu quero convidar aqui à frente, meus irmãos, você que quer receber uma oração. Você tem passado por momentos difíceis na sua vida, mas o Senhor Jesus quer te dar vitória esta noite. Eu tenho plena convicção do que eu estou falando. O Senhor Jesus vai te dar vitória esta noite. Eu quero convidar você à frente. Venha. E o Senhor Jesus vai te dar vitória. Vai clarear a sua visão. Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo, Ele já começou a trabalhar. Como eu disse aos amados irmãos, eu sou apenas, meus queridos, o mensageiro. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus quer operar um grandioso milagre na sua vida. Jesus é a garantia da sua vitória. Jesus é a garantia que o seu barco não vai afundar. E Jesus disse em sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É todos os dias. Nos seus momentos bons e nos momentos de dificuldade também. É todos os dias. Eu quero que você curve a sua cabeça esta noite. O Espírito Santo, Ele vai trabalhar no seu coração. Eu só peço uma coisa a você: abra o seu coração para o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo, Ele é cavalheiro e Ele não entra sem permissão. É por isso que eu levo vocês a o convidar para tocar a sua vida esta noite. Convide o Espírito Santo. Convide.
O inimigo, ele entra, arromba, arrebenta e entra invasivamente. Mas o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Ele é educado, ele não entra sem permissão. E nós precisamos o convidar. Curve a sua cabeça e convide o Espírito Santo a tocar a sua vida. Laba, cheira, basica, nabanabanai. Aleluia. Como que é seu nome, meu querido? Como? Paulo. O Senhor Jesus manda eu dizer uma coisa para você. Cuide da minha obra, que eu cuido de você. O Senhor Jesus está te chamando para uma obra na sua vida. Ele quer usar a sua vida. Mas você não pode ficar com as preocupações que sondam você. Quando você se aplicar na obra do Senhor, o Senhor vai cuidar da sua família. Descanse em nome de Jesus. Viu, meu querido? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, aqui está a sua igreja. Ó meu Deus, os seus filhos. Ó meu Deus amado, em nome de Jesus, ajude os teus filhos, ó Pai, em meio à dificuldade. Ó meu Deus amado, a perceberem, a entenderem, Senhor, que o Senhor está com eles, que o Senhor está no barco, de que o barco não vai afundar, de que a tempestade vai passar, porque o Senhor é a nossa garantia de vitória, Senhor. Em o nome de Jesus, meu Pai, abençoa a todos os teus filhos esta noite. Entre com a providência, entre com o milagre, ó Senhor, na vida dos teus filhos, na casa dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Faça uma obra, Senhor, maravilhosa na vida dos teus filhos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, e venha dar vitória, Senhor, dá vitória aos teus filhos, dá vitória ao teu povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ó Senhor, entra com providência, ó Senhor, nas causas difíceis aos teus filhos, opera um milagre para a glória exclusiva do teu santo nome, em o nome de Jesus. Ó Pai amado, nós impetramos agora, na autoridade do nome de Jesus, a bênção na vida dos teus filhos, ó Senhor, a vitória, em o nome de Jesus, ó Pai amado, e ordenamos a toda obra contrária, a toda força das trevas, em o nome de Jesus, que caiam por terra e que batam em retirada, em o nome de Jesus. Ó Senhor, impetramos a bênção do Senhor, em o nome de Jesus, desde agora e sempre. Amém e amém. Eu só quero dar uma última palavrinha com os irmãos, já estarei entregando, os irmãos podem se assentar. Jó, quando passou aquela dificuldade, que os irmãos bem conhecem, Jó não sabia por quê. Jó não sabia por quê tudo aquilo estava acontecendo com ele. Mas no capítulo de número 42, Jó dá uma declaração muito interessante. Ele disse que antes ele ouvia falar do Senhor,
ouvia, mas agora, depois da dificuldade, depois do problema, depois de ter recebido a vitória, ele diz: agora os meus olhos estão te vendo. Jó ganhou muito mais do que a riqueza em dobro financeira. Jó ganhou uma comunhão mais íntima e mais profunda com o Senhor. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida, em o nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Glórias a Deus, aleluia. Quantos estão felizes, meus irmãos, por esta palavra, a qual Deus falou conosco de uma forma especial, aleluia. Confesso a alegria nesta noite, meus amados, por estarmos aqui adorando, louvando esse nome grande, nome acima de todos os nomes, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pelo cuidado que Ele tem por cada um de você, por cuidado que Ele tem pela sua vida, pela sua família, por hoje ter levantarmos, meus irmãos, levantamos e respiramos o ar que Deus nos deu para nós, a vida que Ele deu para nós, a oportunidade de ir e de vir, a oportunidade de vestir, a oportunidade de comer, a saúde que Ele nos deu, e muitas vezes essas coisas pequenininhas nas nossas vidas, esquecemos de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E nesta noite estamos aqui agradecidos por Ele, e ainda mais, meus irmãos, gratos a Ele, e ainda Ele traz uma porção de palavra abençoada, comida do céu para nossas vidas, aleluia, mantimento dos céus para nós. E nesta noite podemos sair daqui nos dizendo: o Senhor falou conosco nesta noite, aleluia, glórias a Deus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que cooperaram conosco nesta noite. Deus abençoe Novo Horizonte, pastor Laércio, essa caravana abençoada e linda, pastor Joel Batista. Deus abençoe também os irmãos lá do Campo Belo, também os nossos irmãos do Roseira, pastor Heleno, seus obreiros, e esta congregação. Deus abençoe nosso amado pastor Jorge. Deus abençoe os seus servos, irmãos que estiveram conosco nesta noite. Quero agradecer aos irmãos, também dizer à igreja que ore pelo nosso pastor Levi. Ele não pôde estar conosco, está com uma gripe forte, voltou de uma viagem muito distante, fazendo a obra missionária. Esteve lá no estado do Pará, também em Tocantins, em Piauí. Também está abrindo um trabalho lá em Piauí, para que a obra de Deus continue a crescer. Inaugurou também uma congregação lá no Pará, não me recordo a cidade, mas já tem uma localização, uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, do Campo de Limeira, lá no sertão do Pará. Água Azul do Norte, pastor Heleno está aqui comentando. Olha só, meus irmãos, nós sabemos que esse sertão afora sequer tem evangélicos, meus irmãos. Muitas vezes 1% de evangélicos. Ah, mas lá tem crente, tem nas capitais, nas grandes centros, tem. Mas quando vai para o sertão, é uma idolatria, meus irmãos. Só as orações nossas, só através das nossas contribuições, através dos missionários que vão lá e levando a palavra de Deus. A cidade de Piauí, pastor Heleno está falando aqui, é Santa Filomena. Está pronto também para abrir uma congregação lá, também do Campo de Limeira. Fiquemos em pé, meus irmãos, e continuemos orando pelo trabalho missionário, pela vida de nossos missionários que estão levando a palavra de Deus, e pelos pastores nossos que apoiam, que assim investem na obra missionária. Louvado seja Deus pela vida dos nossos pastores. Continuemos orando. Pastor Heleno, assim, fazendo esta oração, logo após o pastor Joel, trazendo a bênção apostólica. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, meu Deus, mais uma vez diante de Ti, Senhor, estamos agora para Te agradecer por tudo quanto nos deste nessa noite.
Senhor, pela boa palavra, pela comunhão, pela alegria no Espírito, Senhor, pelos cânticos, Senhor, que louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que nos desse, Senhor, pela vida, pelo fôlego, pela saúde, amado Deus, pela comunhão, Senhor, pela família, pela igreja, meu Deus, por tudo aquilo que tem nos dado, amado Deus e soberano Pai, abençoa agora, Senhor, nosso retorno para os nossos lares, nos guarda, Senhor, guarda o Teu povo, a Tua igreja, meu Deus, é o que nós te rogamos e já te agradecemos por tudo, no precioso nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.